Salve galera alvinegra praiana de todos os cantos desse planeta. Desde já, como sempre faço no início dos vídeos, agradeço de coração a quem é inscrito neste canal. Se você ainda não é membro, se inscreva e também acione o sininho das notificações para os vídeos mais recentes. Bom, esse vídeo, para quem não sabe ainda, Jesualdo Ferreira não é mais o treinador do Santos Futebol Clube. Para muitos um sinal de livramento, para poucos que analisam a questão financeira talvez não seja muito. Bom, eu ainda não tinha feito um vídeo específico, um balanço geral do que foi o ex-treinador Jesualdo Ferreira, então vou fazer agora, que ele já não é mais o treinador do Santos. Todo mundo já sabia que, pelo menos, já estava careca de saber que Jesualdo não tinha a mesma intensidade, agressividade, ofensividade do seu antecessor Jorge Sampaoli. Para alguns poderia ser um ponto a favor dele, pelo fato de ser uma coisa, pelos seus 74 anos de vida, talvez ter um ar de mais maturidade, experiência, de transmitir um pouco mais de calma a um elenco que estava acostumado àquela vibração talvez até exagerada do Sampaoli, que por vezes chegou a ser até expulso mais até do que certos jogadores dentro de campo, principalmente talvez no quesito defensivo, que Sampaoli é muito afeito ao esquema de 3 zagueiros, que talvez pode ter nos custado caro em algumas partidas e que poderíamos ter uma sorte melhor do que aquela que foi do ano passado. Jesualdo prefere o feijão com arroz dos 2 zagueiros, mas principalmente nas partidas recentes em que fomos aí eliminados recentemente pela Ponte Preta, infelizmente essa consistência defensiva depois da retomada do Campeonato Paulista se ruiu e fomos aí eliminados agora do Paulista diante da fraca Ponte Preta, que já está eliminada do Palmeiras. Vamos ter agora essa final de Corinthians e Palmeiras. Agora, Jesualdo poderia ter esse ar de sobriedade, mas infelizmente transformou-se num esquema modorrento, ruim de assistir desde o começo, desde aquela partida de estreia do Red Bull Bragantino, que é o próximo adversário aí também na estreia do Campeonato Brasileiro, que já se notou que não teríamos o mesmo DNA ofensivo que foi de seu antecessor. Se via-se que o time estava estático e apático, talvez não só pelos fatores externos, que ele não é responsável, muitos fatores que contribuíram aí para essa apatia do elenco, mas também do lado dele. Eu vou me focar apenas no quesito tático do Jesualdo. Por exemplo, eu lembro que da partida diante da Ferroviária, o Sacha, que ainda estava na equipe, chegou a ser flagrado quando foi substituído, dizendo que a bola não chega. Ele corre para um lado para o outro, sempre voluntarioso, mas a bola não chega dos pés dele. Por quê? Não há um meia de ligação. Nós temos aí uma dependência quase que 100% do nosso pequeno gigante Soteldo, e nós não temos jogadas de profundidade. Uma equipe que sobrevive ainda também não é só por causa do Jesualdo, mas desde os tempos do Sampaoli já se notava isso, que devemos sempre a dependência de jogadas dos lampejos do Soteldo e agora do Marinho. E é muito pouco para uma equipe como o Santos. Talvez o Sanches, mas o Sanches não é um cara de armador de jogadas, um cara que sempre corta para o lado direito desde do início da carreira dele, jogado no esquema 4-4-2, no 4-3-3 e agora no 4-1-3-1, o Jesualdo tentou impor. O Sanches, isso quando nós temos aí um Carlos Sanches que, quando ele resolve aparecer no campo, porque muitas vezes ele é sumido dentro da partida, o Sanches não é esse cara, então dificilmente ele será, agora como veterano. E falta uma liderança agora, nesse momento que o Santos tem e atravessa dentro de campo. Jesualdo não conseguiu, talvez, impor essa sobriedade também pelos fatores externos, como já mencionados, que vão pipocar aí várias bombas. Por exemplo, agora, recente, o clube chileno Huachipato pede uma punição do Santos pelo não pagamento do passe do Soteldo. Isso tudo influenciou, mas também Jesualdo não agradou a maioria dos seus torcedores. Culpa dele? Sinceramente, eu preferi evitar criticar ou tentar depositar todos os resultados ruins na conta do treinador, porque a gente sabe que, para mim, na minha opinião, o Jesualdo é o menos culpado desta situação. Porventura, por mais que ele tenha conseguido até os 2 bons resultados na Libertadores, conseguiu mesmo assim com um futebol
não muito agradável. Ele mexeu bem na partida diante do Defensa e Justiça, quando Evandro e o Yuri Alberto entraram jogando, e depois ele meteu o Jobson e o Caio Jorge. Os dois que fizeram o gol, as duas mexidas deles funcionaram, mas depois da partida diante do Delfim, do Equador, uma vitória magra diante da equipe fraca, 1-0, um gol do Lucas Veríssimo, depois a equipe jogando muito atrás. Essa intensidade que tínhamos na época do São Paulo se perdeu com ele, e talvez isso poderia ter sido mantido, porque é uma equipe acostumada com essa agressividade na marcação da saída de bola, jogando muito atrás da linha de bola. Isso talvez chamaria muito o adversário, como aconteceu diante do São Paulo, quando saímos na vantagem com o gol do Arthur Gomes, como também aconteceu contra o próprio Novo Horizontino, que pese as expulsões do Uribe na época e também as falhas, principalmente também questionar essa parte dele, que ele não conseguiu suprir as jogadas, principalmente no lado esquerdo, por mais que eu critique o Felipe Jonathan, mas também ele é muito sobrecarregado naquele flanco, que todo mundo sabe que o Soteldo não auxilia tanto na marcação, como, por exemplo, auxiliava. Agora, o Copete podia ser uma opção do Gesualdo Ferreira, agora quer, não sei, por motivos lá de cima ou por decisão dele, ele chegou até a relegar o Copete para o time B, né? Eu acho que pelo nível nosso elenco por baixo, talvez ele poderia ter sido útil, aí uma opinião minha. Eu acho que pelo fato de nós não termos um meia de ligação, que desde a época do Jair Ventura nós não temos, talvez o Soteldo poderia ser esse cara, esse número 10, deslocar um cara, talvez o Copete ou o Jean Mota, mas é uma opinião minha, né? Que talvez isso por quê? Por um propósito de poder auxiliar o Felipe Jonathan nas investidas, os laterais direitos adversários, que já sabem, todo mundo sabe, o planeta inteiro, a Via Láctea já sabe que o grande calcanhar de Aquiles do nosso Santos é justamente as jogadas pelo lado do Felipe Jonathan. Por quê? Porque como o Soteldo não auxilia muito na marcação, eles acabam avançando o seu lateral direito, como aconteceu no jogo contra a Ponte Preta. O Apodi fez a festa por cima do Felipe Jonathan e mais o outro deles também, e foi isso. Um dos gols, os dois gols, pelo menos, foram em cima do Felipe Jonathan, o Novo Horizontino, e aí vai. E também o fato, né, essa fraqueza emocional, se deu até, talvez, o fato dele ter mexido no cardápio dos jogadores, né, numa partida diante do Ituano, houve isso aí, falou-se nos bastidores que ele cortou o macarrão, cortou o carboidrato, até a alimentação, e não agradou muito aí. Caio Jorge é um centroavante, a gente não consegue ver o Caio Jorge finalmente fazendo ele um cara que tem um físico de pivô, de fazer o pivô, mas a gente só vê ele mais tempo tentando buscar a bola, que pese esse esquema, né, o esquema limitado, o elenco limitado que nós temos, e também pelo fato de que Gesualdo também não é muito afeito no esquema de DNA ofensivo. Isso pesou para o lado dele, levando-se em conta que temos uma diretoria ridícula, estúpida, estelionatária e temerária, isso para salvar a pele de dirigentes que já está mais do que provado que não tem planejamento nenhum. A escolha do São Paulo não se deu por planejamento estratégico. São Paulo também foi um tiro no escuro que deu certo. Quem viu sabe que a primeira opção era o Ariel Holan do Independente. Como o São Paulo estava dando sopa, e deu no que deu. E agora temos Gesualdo Ferreira, que foi um tiro no escuro, mais um que deu errado. Certos presidenciáveis por aí que se acham gestores profissionais, quer não, muitos vão descobrir que quem foi que indicou esse Gesualdo Ferreira. Então eu boto na conta desses senhores, e não do Gesualdo, esse problema, essa crise que o Santos vive, e não foi por causa de Gesualdo Ferreira. E, infelizmente, mais um treinador que nós teremos aí que pagar a conta, porque além dos cinco treinadores que temos pendências aí trabalhistas, Gesualdo Ferreira agora vamos ter que desembolsar mais uma graninha, 4 meses de término do contrato dele. Durma-se com um barulho desses, durma-se com uma diretoria dessa. É isso aí, galera. Se você gostou, deixe seus comentários, sugestões ou críticas. E é isso aí. Mais uma vez, te agradeço aí pela paciência e opinião. Santos sempre Santos. Valeu!